Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de toda quarta-feira, nosso culto online. Estou muito feliz em estar aqui para iniciar esse culto, junto com a equipe, com o nosso pastor. Somos muito gratos pela audiência de vocês, por cada um de vocês estar contando presença aí, assistindo, dando like. Muito obrigado, gratidão mesmo por cada vida. Vou enfatizar mais uma vez para vocês: compartilhe esse culto, compartilhe essa ministração para o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas sejam tocados, sejam tomados pelo poder do Espírito Santo. Estamos aqui para servir vocês com uma palavra, com uma oração, para cobrir vocês de bênção do Senhor, aonde o Senhor venha tocar a sua vida, a sua família, os seus filhos, a sua finança, o seu trabalho, tudo aquilo que você coloca as suas mãos, sabe, possa prosperar, que o Senhor possa agir em sua vida, que você possa ser canal de bênção. E eu quero, junto com você, pedir para que você se coloque de pé, aí na sua casa, aí nesse lugar abençoado, nesse cantinho, nesse lugar onde o Senhor habita, o Espírito Santo habita. Se coloque de pé, une a sua fé com a minha e com nossos irmãos. Vamos orar por esse culto, consagrar esse culto, consagrar essa palavra, consagrar o louvor, consagrar cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, agradecer por mais um dia estarmos aqui, Pai, reunidos nessa quarta-feira. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite consagrar, sabe, essa reunião, consagrar a nossa vida, consagrar o grupo de louvor, consagrar a vida do pastor, consagrar cada vida, Senhor, que tem empenhado, sabe, que tem se colocado à disposição a servir o reino, a estar aqui, Senhor, para dar o melhor para Ti, Senhor, a essas vidas, Senhor, que estão aí em seus lares, Senhor, que estão aí para ouvir a Tua palavra, para se alimentar da Tua palavra. Espírito Santo, eu consagro essa família, eu consagro essa casa, eu consagro esse jovem, essa mulher, esse homem, Senhor, que eles possam ser canais de bênção para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito. Espírito Santo, abre o céu sobre esse lugar, abre o céu sobre essas casas, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam se alegrar, que eles possam se regozijar na Tua presença, louvando, Te adorando. Espírito Santo, quebranta cada coração. Espírito Santo, que aonde tiver um espírito desavisado, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e consagramos essas vidas. Tira toda a sonolência, tira, Senhor, todo o cansaço. Nós queremos se alimentar, nós queremos estar atento à Tua palavra, nós queremos estar sensível ao Teu Espírito. Por isso, Senhor, venha com a Tua palavra, usa o Seu pastor, usa esse ministro, Senhor, como canal de bênção para nossas vidas, aonde nós possamos discernir a Tua palavra, discernir aquilo que o Senhor quer falar, quer nos tocar com a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, assim, Senhor, eu consagro essa reunião, eu consagro essa família, eu consagro essa casa a Ti, Senhor. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, eu não sei viver sem Tua presença, não há vida. Tu és a essência, envolva-me.
enche da vida, me ensina. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és a essência, envolva-me, me enche da vida, me ensina. Como um sino que retine, assim sou eu, sem teu amor, como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, venha como fogo, como fogo, como como um sino que retine, assim sou eu, sem teu amor, como mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, flua como um rio, rio furioso, sopre como vento, venha como fogo, venha como fogo, como fogo, como 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 fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nosso Deus amado, nosso Pai de amor e graça, que segundo a palavra dele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Mais uma vez, boa noite, graça e paz. É para nós uma alegria muito grande poder estar entrando na sua casa toda quarta-feira à noite para uma palavra que possa edificar as nossas vidas. Espero que edifique a sua também. Amém? Quero mais uma vez reforçar o convite. Quarta-feira passada deu um pequeno problema e nós só conseguimos entrar no ar um pouco tarde. Talvez muitas pessoas não estiveram conectados assistindo o culto. Quero mais uma vez enfatizar e reforçar o convite. Nós estamos preparados para receber você aqui todo domingo de manhã, amém? Estamos tomando todos os cuidados necessários, distanciamento, álcool, gel, máscara para aqueles que não tiverem máscara, que por acaso esquecer a máscara na sua casa, pode vir no culto. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados necessários, amém? Então você pode vir sem restrição. Você que está receoso de vir, nós não estamos relaxando nisso, nós estamos nos precavendo da melhor maneira possível, amém? Quero compartilhar uma palavra rapidamente com vocês nesta noite, a respeito do amor de Deus, o amor incondicional de Deus, mas não aquele amor que o bispo Daniel ministrou há 2 domingos atrás, o amor para com os irmãos, o amor para com Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite com relação ao amor à obra de Deus, a maneira com que nós fazemos as coisas para o Senhor, se realmente ainda queima no nosso coração o primeiro amor, se ainda tem queimado no nosso coração o amor por fazer as coisas para o Senhor, se ainda tem queimado no seu coração, se ainda há uma gratidão muito grande no seu coração por aquilo que Jesus fez para a sua vida, pelas nossas vidas, se ainda há gratidão, se ainda há motivos para agradecer o Senhor e seu coração ainda arde em fazer as coisas pelo Senhor com prazer, com graça, com alegria, com excelência, com dedicação, fazendo da melhor maneira possível, não fazendo somente aquilo que é mandado, segundo a palavra de Deus, diz que quando nós fazemos somente o que é mandado, nós somos servos infiéis, inúteis, né? A palavra nos chama de inútil. Aquele que faz somente o que é mandado é servo inútil. E também diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então eu queria nessa noite compartilhar com vocês rapidamente, talvez algumas coisas que possam abrir a nossa mente com relação ao nosso serviço diaconal, com relação ao nosso ministério. Ministério é servir, ministério, diaconato é servir na casa de Deus, é servir a obra do Senhor, é fazer a obra do Senhor com diligência, com lealdade, com fidelidade, com devoção, com dedicação, mas acima de tudo precisamos fazer a obra do Senhor com amor, porque a palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo, eu, você, cada um de nós, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu penso que isso por si só já é motivo de agradecermos o Senhor indefinidamente, enquanto vivermos. Isso por si só já é motivo de muita gratidão, para que possamos fazer a obra do Senhor. Quero compartilhar o que está escrito em Mateus no capítulo 24, no verso de número 12. Está escrito assim, Mateus 24, verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E por isso que muitas vezes nós vemos pessoas deixando de lado a obra de Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas relaxando, se desmotivando em fazer a obra de Deus, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da tendência carnal, por causa da influência da carne, por causa dos prazeres carnais. E nós acabamos deixando de lado as nossas responsabilidades para com a obra de Deus. Não esqueça, eu tenho falado isso quase todos os cultos, João no capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus foi muito claro, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês e vos designei para que vá e desfrute. Então há um propósito para a nossa vida, determinado pelo Senhor, e nós devemos fazer isso com muita alegria no nosso coração, saber que nós somos escolhidos por Deus para fazer algo. Deus podia ter escolhido tanta gente, há tantas pessoas no mundo que o Senhor podia ter escolhido. Ele escolheu a mim, escolheu você para fazer a obra dele. Agora, o que mais acontece,
Muitas vezes é esfriamento. E por que vem esse esfriamento? Por causa de discussões, por causa de iras, por causa de mágoas, de ressentimentos, tantas coisas. Por causa de disputas, às vezes, dentro do ministério, porque as pessoas querem fazer as coisas e as outras não deixam, porque não conseguem ver o talento, e não conseguem ver o dom, e não me apoiam, e não me incentivam, e não me dão oportunidade. Muitas pessoas deixam a igreja porque se acham desprezadas pela liderança, porque tem dom, tem talento para fazer tantas coisas, e muitas vezes não são usados da maneira que gostaria de ser usado, ou às vezes não é correspondido, e tantas outras coisas. Eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre a igreja de Corinto, que vivia mais ou menos num processo como esse. O apóstolo Paulo, ele aquele que fundava as igrejas, que estabelecia as igrejas, ele estabelece a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era um centro comercial muito grande, de muita influência naquela época, para aquele local, mas havia muitas coisas erradas na igreja de Corinto. Havia muitas competições, havia muito legalismo, havia muita carnalidade, e pessoas se achando melhor do que as outras, dentro da própria igreja. Pessoas disputando quem era melhor, quem estava mais capacitado e mais habilitado para fazer aquela obra. Eu penso que quando isso acontece dentro da igreja, e que nós achamos que não somos correspondidos, provavelmente vai esfriar o nosso coração, e nós vamos acabar relaxando na obra de Deus. Queria compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 12, e vou, claro, com toda certeza, falar sobre Coríntios 13, onde fala do amor incondicional de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavas-vos conduzir a ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito pode afirmar anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Presta atenção nisso. Talvez você tenha tanto dom, talvez você tenha tanta habilidade. Não esqueça que o apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, em fazer a obra, em servir, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Presta atenção nisso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Presta atenção nisso. Quem capacita, quem dá o dom, quem dá o talento é o Senhor. Para quê? Para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo, para a realização da obra de Deus. E o apóstolo Paulo continua, e ele começa a falar, ele começa a fazer um paralelo aqui, porque havia essa disputa, né? Aquele que profetizava achava que era melhor do que o que falava em línguas, aquele que falava em línguas achava que era melhor do que o que profetizava, e o que interpretava achava que era melhor, a cada um querendo achar que o seu dom era melhor, cada um disputando quem tinha mais valor, quem devia ter preeminência, quem deveria ter primazia, quem deveria ser o primeiro, quem deveria ser o maior, o mais excelente, o mais notável. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é o Espírito Santo quem dá, é ele quem capacita.
a cada um individualmente para a realização da obra de Deus. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo com toda a sabedoria que Deus deu a esse homem. Ele faz aqui um comparativo com o corpo, dando uma lição para essas pessoas que andavam nessas facções, nessas disputas, nessas intrigas, nessas rixas, nessas discussões banais que não levam a nada. Ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, porque a igreja, meus amados, não é uma organização. Igreja não é uma empresa onde tem chefe, gerente, patrão, mandando e desmandando. Por isso que muitas vezes as pessoas se esfriam na igreja, porque olham para o líder como se fosse um chefe, como se fosse um gerente, como se fosse alguém que fica mandando e determinando como fazer as coisas. Tem muito líder que esfria no seu relacionamento, porque ele não consegue entender que nós estamos servindo ao corpo de Cristo. Ele olha para o supervisor como se fosse o seu chefe, que fica com o chicote na mão, dando chicotada e cobrando, e às vezes exagerando na maneira de dirigir as coisas. Não, na igreja não é assim. A igreja não é uma empresa, onde nós muitas vezes trabalhamos mal-humorado. Muitas vezes tenho visto, eu trabalho numa empresa há mais de 20 anos, e muitas vezes eu chego lá no escritório daquela empresa, eu vejo as meninas lá mal-humoradas, destilando ira, com raiva do patrão, com raiva disso, com raiva do trabalho, porque trabalhou demais, porque o patrão cobra muito, cobra aquilo outro. A igreja não é assim. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, igreja não é uma organização. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, igreja é um organismo. Igreja é um corpo, é um organismo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dar umas direções, ou fazer um comparativo, para que essas pessoas tenham uma lição clara de como devemos servir dentro da igreja. Ele fala, porque assim como o corpo é um, ele começa a comparar, ele começa a mostrar para as pessoas que a igreja é um corpo, e de uma maneira muito clara e muito sábia, começa a fazer uma comparação da igreja com o corpo de Cristo, para que as pessoas não caiam na tendência de achar que é uma empresa, e que aquele que está mais velho, aquele que tem mais tempo de casa, aquele que tem mais sabedoria, vai ser colocado como chefe sobre todos. Não, não é assim. Muito pelo contrário, Jesus disse que aquele que quer ser maior, seja o que sirva, porque ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós devemos aprender com o Senhor. Então no versículo 12 de 1 Coríntios 12, ele fala assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus, presta atenção nisso, dispôs os membros, está falando de nós, o comparativo dos membros do corpo, está falando a meu respeito, a seu respeito. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como lhe agrada. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros. Presta atenção nisso. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado,
com ele todos se alegram, se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-não todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo aquele dom que mais te leva a fazer a obra de Deus, aquele dom que Deus te capacitou. Procure com zelo as habilidades que Deus tem te dado. E o apóstolo Paulo continua falando para esse grupo de pessoas. Talvez um recado para nós, que talvez estamos esfriando dentro da igreja, talvez fazendo um comparativo com a igreja como se fosse uma empresa, talvez deixando de vir para a igreja, porque se esfriou no seu relacionamento com o seu líder, com o seu supervisor, talvez até com o pastor, talvez até com o bispo. Talvez você se desgostou da igreja, como alguém se desgosta do emprego, como alguém que perde o brilho nos olhos de fazer as coisas com amor. Eu vejo tantas pessoas perdendo empregos importantes, deixando de ganhar promoções importantes, porque perderam o brilho de trabalhar naquela empresa, perderam o amor pelo aquele trabalho, se fatigaram, enjoaram, se cansaram, e deixam de fazer coisas de uma maneira melhor. Poderiam se dar muito mais, poderiam realizar muito mais, poderiam obter promoções, poderiam ser reconhecidos pela chefia daquela empresa, mas não, se desgostaram, assim como muitas vezes as pessoas se desgostam da igreja. E o apóstolo Paulo está recomendando para essas pessoas: procurai com zelo os melhores dons. E o finalzinho do capítulo 12 ele diz assim: e eu passo a mostrar a vocês ainda um caminho sobre modo excelente. Há algo muito melhor do que ficar disputando quem tem mais dom, quem tem mais habilidade, quem faz melhor, quem deixa de fazer melhor. Há um caminho muito mais excelente para se fazer as coisas de Deus, ao invés de ficarmos com disputa, ou indignado por qualquer coisa, ou indignado porque não nos usam, porque não nos dão oportunidade, porque não olha para mim, para o meu talento. Eu quero dizer com toda certeza, Deus te capacitou com talentos maravilhosos, não para que você fique se gabando, ou disputando com as pessoas, quem sabe mais ou quem sabe menos, querendo mostrar que o seu dom, o seu talento é melhor do que os outros. Não. O apóstolo Paulo está dando orientação aqui: há algo muito melhor, muito mais excelente, há um caminho sobre modo excelente, muito mais proveitoso, muito mais digno do que esses dons, do que esses talentos que Deus nos dá. Ele começa a falar a respeito do amor. Ele está falando essa relação do amor aqui, eu acho muito interessante, do apóstolo Paulo, porque ele está falando para essas pessoas. Se você tem todo esse talento, se você tem todo esse dom, se você é capaz de fazer coisas sobrenaturais, ministrar melhor do que o apóstolo João, ministrar melhor do que todas as pessoas, cantar melhor do que os melhores ministros de louvor que nós temos no nosso ministério, se você é capaz de orar melhor do que qualquer pessoa, se você é capaz de fazer coisas inusitadas melhor do que qualquer pessoa dentro da igreja, faça com amor, coloque o amor acima de tudo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda ele está falando aqui de quem fala em línguas, que está se achando muito importante, porque eu falo em línguas, eu sou mais importante do que quem profetiza. Ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu oro melhor do que ninguém em línguas, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa, e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha todo o dom de profetizar, está falando para os profetas, que se achavam melhor que todo mundo, e conhecesse todos os mistérios e toda essa ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, está falando para aqueles que têm o dom de curar, de operar milagres, a ponto de transportar montes, se não tiver amor,
Se não tiver amor, posso ter tudo isso, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e ter tamanha fé a ponto de transportar montes, de curar pessoas, de mudar uma situação, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que eu seja a pessoa mais generosa da igreja, e entregue até meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele faz aqui uma relação que eu acho muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo como igreja. Talvez uma lição para mim, talvez para você. Ele fala algumas características desse amor incondicional, desse amor que nos leva a cada dia mais mergulhar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele faz a relação aqui de 14 características importantes desse amor. O amor é paciente, tem paciência com pessoas imperfeitas. Nós muitas vezes não temos, né? Uma característica do crente, às vezes, perder a paciência muito rapidamente. Se as pessoas não fazem as coisas da maneira que nós gostamos, do jeitinho que nós gostamos, se não ficar dentro do nosso quadradinho, nós perdemos a paciência muito rapidamente. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio, mansidão, temperança, né? Então o amor é paciente, tem paciência com pessoas imperfeitas. O amor é benigno, bondoso, ativo em fazer o bem. O amor se doa, se entrega em favor aos outros. O amor não arde em ciúme, não tem inveja, não é possessivo e nem competitivo. Aliás, cá entre nós, dentro da igreja não há competição, eu tenho certeza disso, mas apenas um lembrete, para que a gente não fique competindo dentro da igreja, se achando melhor do que alguém. O amor não é competitivo, não se arde em ciúme, não é possessivo e nem competitivo. Na verdade, ele quer que as pessoas avancem, cresçam e voem voos mais altos do que os nossos. O amor não se ufana é orgulho ou uma vaidade exagerada. O amor tem uma qualidade de autodescrição, não é ostentoso, não fica se exibindo, é discreto, não fica falando aos quatro ventos que fez aquilo para que todos vejam e batam palma. Não, o amor ele é discreto, ele não se ensoberbece, não trata os outros com arrogância nem com soberba. O amor não se conduz inconvenientemente, demonstra sempre boas maneiras e cortesia. Presta atenção, leia depois com mais cuidado o capítulo 12 que eu acabei de ler de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo está falando para essas pessoas, mas também está falando para nós que a palavra de Deus é para nós. O amor não se ensoberbece, não trata os outros com arrogância ou com soberba, não se conduz inconvenientemente, demonstra sempre boas maneiras e cortesia, está sempre disposto a servir, com amor, tudo na obra do Senhor tem que ter como base o amor, porque Deus é amor, Ele é a base para o nosso ministério, o fundamento da nossa vida, a base para fazermos todas as coisas, é o amor de Deus, foi com o amor de Deus que Ele nos alcançou. O amor não procura os seus interesses, seus próprios interesses, insistindo em seus próprios direitos e exigindo preeminência, primazia ou preferência. Pelo contrário, ele é altruísta, dá sempre preferência ao próximo, zela pela preferência dos outros. O amor não se exaspera. O que é exasperar? É irritar-se demasiadamente, é irritar-se ao extremo, endurecer o coração, fechar o coração facilmente com qualquer pessoa. Muitas vezes nós cometemos esse erro. Se as pessoas não correspondem, se as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura espiritual, e eu gosto muito mais de cobertura espiritual do que outra coisa. Ele é meu pai espiritual, amém, cobertura espiritual, amém, mas é autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu abomino essa palavra, autoridade espiritual, embora exista autoridade espiritual,
mas eu prefiro muito mais paternidade espiritual. Autoridade soa como empresa. Alguém que é autoridade sobre a minha vida é aquele que manda e desmanda. Não. Embora ele tenha autoridade espiritual sobre a sua vida, para repreender toda a obra do diabo sobre a sua vida, ele tem autoridade sobre a sua vida para cobrir você de proteção, ele tem autoridade para isso, porque ele foi ungido para isso, seu líder, seu supervisor, seu pastor, o seu bispo, o apóstolo João, foi ungido para isso, ele tem autoridade para repreender todo o levante das trevas sobre a sua vida, mas não tem autoridade para ficar mandando e desmandando em você. Para isso ele é cobertura espiritual, para isso ele é teu amigo, para isso é aquele que te ajuda a realizar a obra do Senhor. Amém? Ele não se exaspera, não se irrita facilmente, não é melindroso, não é rude ou hostil. Presta atenção, não se irrita ao extremo, não é irascível, não se ira facilmente, não é melindroso. Não fez, então também não conto mais com aquela pessoa. Eu pedi para ele fazer algo, ele não fez, eu não conto mais com ela para nada. Já ouviram isso? Já ouviram isso de alguém? Eu pedi para fulano fazer algo, ele não fez, também nunca mais eu conto com ele para nada. O amor não se exaspera, não se irrita ao extremo, não endurece o coração nesses momentos, e nem é melindroso, e nem hostil, mas é amável, mesmo quando está sob pressão. Você é assim? Espero que seja, porque uma das características de Jesus é ser amável, é humilde, mansidão. Nona característica, o amor não se ressente do mal, não mantém uma soma de maldades cometidas contra ele, ao invés disso, apaga ressentimento, sabe? Hebreus no capítulo 12, a partir do verso 14, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, privando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Está aqui, pessoas que se ressentem facilmente, que são muito melindrosas, que são muito emotivas, qualquer coisinha fica magoada, qualquer coisinha fica decepcionada, qualquer coisinha fica chateado. E muito pior, quando não é correspondido, fica falando mal das pessoas. O amor não se ressente do mal, diz o apóstolo Paulo. Não mantém uma soma de maldades cometida contra ele, não fica guardando aquilo. Porque o ano passado, o ano retrasado, nas primícias de 2010, você falou isso, falou aquilo, fica armazenando aquilo que foi feito contra ele. Não se ressente do mal, apaga as maldades, apaga isso da sua mente, como diz a palavra, lança no mar do esquecimento, apaga os ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, encontrando satisfação no defeito dos outros e disseminando relatório ruim, falando mal das pessoas, apontando falha das pessoas. Muito pelo contrário, ele se alegra com a verdade, proclamando sempre agressivamente o bem, como a palavra de Deus fala, lá em Tessalonicenses, se eu não estou enganado, que para aqueles que têm uma boa mente, as coisas boas, eu quero lembrar este versículo, que tudo é bom para os que são bons, para aqueles que têm a sua mente cauterizada, tudo é ruim, tudo é maligno, tudo é maldoso, tudo é motivo de ficar encontrando maneiras de ficar acusando as pessoas. Eu queria encontrar esse versículo, me fugiu agora na mente, mas para os que têm um coração bom, tudo é bom, e para aqueles que têm um coração ruim, tudo é maligno, tudo é maldoso. Então o amor não se alegra com a injustiça, encontrando satisfação no defeito das outras pessoas, e disseminando um relatório ruim. Pelo contrário, ele alegra-se com a verdade, proclamando sempre o bem. O amor tudo sofre, defendendo e suportando as outras pessoas. O amor tudo crê, o melhor
sobre os outros, acreditando-lhe sempre boas intenções e não desconfiança. Eu lembrei do versículo, diz assim: tudo é puro para os puros. Tudo é puro para os puros, mas para os impuros, tudo é motivo de perversão, tudo é motivo ruim, tudo é motivo de reclamação. Para aqueles que têm um coração ruim, para aqueles que têm a mente cauterizada, para aqueles que têm maldade no coração, tudo é ruim. Tudo é motivo de briga, de contenda, de facção, de separação. O amor, tudo crê. Essa é a 12ª característica, já estou terminando. O amor, tudo crê. O melhor sobre os outros, acreditando-lhe sempre boas intenções e não desconfiança. O amor tudo espera. Nunca abandonando as pessoas, mas afirmando sempre o seu futuro. Vai crescer, vai avançar, vai conquistar. O amor tudo suporta, perseverando e mantendo-se leal até o fim. Essa é uma das características que deve ser cada dia mais evidente na nossa vida, para que nós possamos ser usados em todos esses talentos que o Espírito Santo de Deus tem se manifestado nas nossas vidas, em tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, para que você possa ser capacitado, para que você possa ser usado na obra, de uma maneira cada vez maior, mais poderosa, de uma maneira cada vez que você possa verdadeiramente influenciar a vida das pessoas. O Danilo está me lembrando aqui que o versículo está em Tito 1,15. Tudo é puro para os puros. Leia depois esse versículo, que você com certeza vai mudar a sua maneira de ver, a sua maneira de olhar para as pessoas, a maneira de você se comportar diante de contrariedades. Jamais deixando de colocar acima de qualquer coisa o amor de Deus no seu coração. É um amor incondicional. Esse amor com que o Senhor nos alcançou, esse amor que a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Inimigos dEle. Deixa eu procurar um versículo aqui que está em Romanos, no capítulo de número... Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 8, já vou terminar com esta passagem. Capítulo 8, a partir do verso de número 35. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, pelo amor do Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, uma palavra simples para essa noite, mas para que você possa ensinar as pessoas que estão debaixo da sua cobertura espiritual, que são seus filhos na fé, que são seus liderados, a deixar muitas vezes de lado as coisas banais, as contendas, as rixas, as intrigas que não convêm aos santos, mas que nós possamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Não saia daí, temos ainda mais um louvor aqui com o Derek e com a Luana, e depois o Danilo vai orar, abençoando a vida de vocês e orar pelos enfermos, como nós temos feito toda quarta-feira. Tenha uma noite abençoada, que a graça do Senhor esteja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém?
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Palavra poderosa. Uma palavra para nós refletirmos em nossas vidas, o qual buscarmos a Deus, o qual é o nosso chamado. Que no meu coração, no seu coração, em nossas mentes, venham arder a cada dia mais o amor de buscar a Deus, que a cada dia mais a nossa motivação de buscar a Deus venha a ser não pelo que Ele possa nos dar, o que Ele possa nos oferecer, mas sim o que Ele é em nossas vidas, amém, amados? Pois assim como Deus Pai entregou a vida do seu único Filho, Jesus, por amor de mim e de você, que isso venha arder a cada dia mais em nosso coração, que esse amor venha prevalecer acima de todas as coisas, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, disposição a cada dia mais no nosso dia a dia, por onde quer que nós estejamos, em amar os nossos familiares, em amar os nossos próximos, em amar todos aqueles que trabalham juntamente conosco no nosso trabalho. Que essa motivação venha incendiar o nosso coração a cada dia mais em buscarmos a Deus, a cada quarta-feira assistindo esse culto, a cada domingo aqui na nossa igreja local, que essa venha a ser a motivação. Eu creio que a cada dia mais nós lembrarmos e alimentarmos essa motivação, eu creio que nada será pesado, nada será um jugo em nossas vidas, amém, amado? Que a cada dia mais nós possamos se alegrar em buscar a presença de Deus e estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Amém, amados? Agora eu gostaria de, juntamente com você, orar pela vida dos enfermos. Se você conhece alguém que se encontra enfermo, nesse momento eu gostaria que você colocasse aí nos comentários o nome dessa pessoa, para que, como igreja, nós possamos estar orando junto, intercedendo por essas vidas. E nessa oração eu gostaria também que você, juntamente comigo, orasse, pois nós sabemos que estamos passando por um novo estágio nesse tempo de pandemia, onde as coisas estão se normalizando e nós temos observado na mídia que muitas pessoas ainda estão desatentas, estão brincando com uma enfermidade que ainda não tem a cura, não tem uma solução exata. Então que nós possamos também orar, interceder, para que Deus venha num breve tempo preparar essa vacina, para que Deus venha trazer a conscientização dessas pessoas de estar se protegendo, de estar tomando todas as medidas necessárias, assim como nós temos se reunido
A cada domingo aqui no nosso núcleo nós temos tomado as medidas necessárias com álcool em gel, nós temos colocado cadeiras em distanciamento, onde nós temos que primeiramente vigiar, pois a própria palavra do Senhor fala vigiar e orar. Então nós temos que continuar vigiando até que saia essa vacina, amém, amados? Então vamos estar orando pelas vidas dos enfermos, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, todo espírito de morte. E vamos estar pedindo também para que Deus venha trazer a conscientização nessas pessoas para esse novo tempo, esse novo estágio, para que tudo venha se normalizar e que num breve tempo venha essa vacina trazendo a cura e tirando todo o medo, toda essa assolação de nossas vidas e de nossa mente, amém, amados? Pai, em nome de Jesus, Senhor, como igreja nós oramos, ó Pai, intercedemos, ó Pai, pela vida, Pai, desses enfermos, ó Pai, essas pessoas que se encontram enfermas, ó Pai, se encontram no leito de hospital, ó Pai, nós invocamos o Seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, Jeová Rafa, o Deus da cura. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trazendo a cura, restaurando a saúde de cada vida, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos todo espírito de morte que tem tentado contra essas vidas, ó Pai, pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem gerado a cada um, ó Pai, saudável e saudável eles vão permanecer, ó Pai, sobre essa terra, glorificando o Seu nome, ó Pai. Eu declaro que essa enfermidade não é para a morte, mas é sim para glorificar o Seu santo nome, pois nós cremos no Seu poder, ó Pai. Nós cremos na Sua cura, Pai, sobre essas vidas. Nós te pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha trazendo a conscientização, ó Pai, para toda a vida, Pai, em nome de Jesus, pois nós cremos que nós temos avançado, ó Pai, em um novo estágio, onde tudo tem se normalizado, ó Pai, e muitas vezes nós não temos sido prudentes, ó Pai, com as normas, Pai, muitas vezes, ó Pai, nós temos brincado, ó Pai, com essa enfermidade. Espírito Santo de Deus, traga, Pai, uma visão, um temor sobre cada vida, Pai, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais se remedicar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. O Espírito Santo de Deus, livra cada vida, Pai, em nome de Jesus, de todo mal, de toda enfermidade. Espírito Santo de Deus, capacita cada vida que possa, Pai, enxergar, ó Pai, todo o risco, ó Pai, com a sua própria vida, Pai, com seus familiares. E cada um, ó Pai, venha se remedicar, ó Pai, em nome de Jesus, que eles venham se proteger, ó Pai, e tomar as medidas, ó Pai, necessárias, ó Pai, para se proteger desse vírus, em nome de Jesus. Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha trazendo a cura, Pai, dessa enfermidade, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, restaurando, ó Pai, a toda a humanidade, ó Pai, não deixa, ó Pai, que esse vírus venha consumir, ó Pai, essa humanidade, ó Pai, os seus filhos, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que venha, Pai, em nome de Jesus, nesse breve tempo, ó Pai, o antídoto da cura, Pai, dessa enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, para que caia por terra toda a enfermidade, todo o coronavírus, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, ó Pai, e declaro a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Pai, e te agradeço pela Sua palavra dessa noite. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, lavando as nossas vidas, sondando, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. O Senhor venha, Pai, restaurando, ó Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. Que a Sua palavra, Pai, venha nos capacitar no nosso dia a dia, nos trazendo paz, nos trazendo amor e alegria, Pai, em cumprir o Seu chamado aqui nessa terra, em servir o Seu reino por onde quer que nós andarmos, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha tocando a vida de cada irmão, ó Pai, nos seus lares, onde quer que eles estejam, ó Pai, trazendo, ó Pai, um entendimento, ó Pai, do Seu amor e do Seu chamado para as nossas vidas. Ó Pai, se algum, ó Pai, se encontra desanimado, ó Pai, o Senhor venha, Pai, trazendo fogo no seu espírito, alegria no seu espírito, em nome de Jesus, para que nenhum venha se encontrar disperso, mas que todos venham estar, ó Pai, alegres e fervorosos, ó Pai, com a Sua presença, em nome de Jesus. Assim eu oro, eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Lembrando, não esqueçam de dar um like aí no nosso canal, divulgando o nosso canal. Amém, amados. Que vocês tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém. Tonight
99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.